Se nos vem a inspiração, a gente tem que parar tudo, né? E eu tô aqui, da sacada aqui do hotel. Vim fazer um evento aqui, numa região, numa área privada, por questão de segurança e também o respeito aos contratantes. Eu vou falar só das histórias, né? Vamos falar um pouquinho de música, que a nossa página fala muito sobre filosofia, política e ela se tornando uma polaridade, né? Então nós vamos ver se a gente consegue voltar ao nosso foco. Eu sou Acioli Versátil, sou cantor, sou músico, instrumentista e compositor. O músico e o valor, uma pergunta que ninguém faz sobre o valor do músico. Durante muitos anos eu subi em palcos diferentes, entrei em muitas casas, viajei, conheci lugares que se não fosse a música eu não estaria lá. Não teria passado por esses lugares. Toquei em bares, restaurantes, eventos, igreja, palcos, áreas de entretenimento e até no exterior. Eu vivi experiência extraordinária, conheci pessoas incríveis e acumulei histórias que carregarei para sempre. Dá até para escrever um livro. Meu Deus! Mas com o tempo a música me ensinou algo que vai muito além dos acordes, das canções, das composições. Ela me ensinou a observar o ambiente que a gente entra, as pessoas que convivem, e o músico em todo segmento ele passa por situações difíceis. Como estudante, professor de filosofia, aprendi que algumas perguntas e o questionamento é mais importante e não surge resposta, surge observação da realidade, o que acontece de forma recorrente. Foi assim que eu comecei a refletir sobre a figura de muitos representantes do mercado, do entretenimento, um músico de bar, até o músico da igreja. Durante muito tempo acreditei que o artista era a atração principal daquele ambiente. Hoje eu não tenho tanta certeza. Voltando na música sacra, que eu toquei muita música gospel, vem desse meio, eu percebi que até hoje, os contratantes de grandes simpósios, congressos, eles pagam muito caro para o palestrante, que é o preletor, aquele que vai falar o tema daquele evento. Pagam milhões. Para o músico, apenas aquele cachê e quem sabe nada, só a comida e a gasolina, a mísera gasolina. Voltando à questão de episcopado, na época dos levitas, na época da lei, né, dos povos dos hebreus, da história da música em si, o músico tinha seu valor. Ele vivia única e exclusivamente para servir no tabernáculo. E parte, né, daquele que recebia ia para o subsistente do músico. E hoje, quem fala mais, quem tem mais narrativas é o que leva esse filão, que não é uma forma de ganhar dinheiro, é uma forma de sobrevivência, porque digno é todo obreiro do seu salário. Em muitos estabelecimentos, voltando para a música secular, o músico deixou de ser o centro da atração e a experiência, a parte da estratégia do comércio do negócio. Ou seja, e não há nada de errado na estratégia. Maquiavel já ensinava que toda estrutura de poder precisa de mecanismos para que possa se manter. Empresas também funcionam assim. E o problema surge quando aqueles que participam da engrenagem deixam de compreender qual é o papel realmente cada um ocupa naquele processo, daquela grande engrenagem. O músico chega cedo, monta seus equipamentos, que são caros, passa a hora se apresentando, estuda música antes, na semana toda, ajuda a criar um ambiente, influencia o tempo de permanência dos clientes, contribui para o consumo e para que eles possam arrecadar finalmente. E no final da noite uma pergunta permanece: quem é o verdadeiro destinatário do cover artístico? A pergunta parece simples, mas talvez não seja. O cover artístico cobrado por uma casa de show existe porque existe um artista se apresentando, ou sem artista não existe cover artístico? Por outro lado, o valor é arrecadado pelo estabelecimento que oferece o espaço, a estrutura e assume o risco da operação. Então surge uma reflexão interessante. A quem pertence o cover artístico realmente? Ao músico ou ao dono do estabelecimento que o contratou? Talvez uma resposta que não esteja nem no extremo nem no outro. Talvez a verdadeira questão seja entender quem está gerando valor e como esse valor está sendo distribuído. Na filosofia existe a diferença entre o preço e o valor. O preço é aquilo que alguém paga, o valor é aquilo que alguém percebe. Talvez muitos músicos estejam vendendo seu trabalho pelo preço de mercado, sem nunca calcular o valor real daquilo que se entrega. Não digo isso com crítica aos empresários. Claro, se não tem empresário, não tem
o local de apresentação. Mas se não tem, se tem um local de apresentação, se o músico não tem, é uma engrenagem que funciona, um ajuda o outro. Também não digo isso como defesa irrestrita dos músicos, digo isso como alguém que passou anos e anos observando ambos os lados do balcão. Por isso eu tenho repensado a minha trajetória. Talvez o futuro não esteja apenas em tocar para o público que já pertencem a outras marcas. Talvez esteja a construção da própria marca, na criação de conteúdo, na formação da audiência e na transformação de experiência acumulada em legado. Meu nome é Acioli Versace Oficial. Esta não é uma despedida dos palcos, é apenas uma reflexão sobre o valor, reconhecimento e estratégia. Agora eu deixo uma pergunta para você, na sua opinião. O cover artístico pertence ao cantor, à casa que o contratou? A quem pertence esse valor? Por que os músicos se submetem a isso? Deixe o seu comentário, quero conhecer a sua visão sobre o tema e vamos prosear um pouco. Eu gostaria que você participasse conosco para que possamos dar continuidade nas nossas histórias e pod.